outro, num outro link. Numa outra sala. Numa outra sala. Ó, já Boa está mesa, sendo Karina. gravado. Obrigado. Obrigada, Júlio. Até logo. Oi, Omar, como você quer fazer? Eu começo? Você começa? Karina, eu, na verdade, sou apenas um assistente. Caso você necessite de alguma informação, Tá. eu sou Deixa eu fazer apenas uma assistente, pergunta. mas eu estou aqui. Eu Fazer estou uma com os pergunta resumos, técnica. tudo. Não. Todo Oi. mundo consegue compartilhar, né? Tá liberado o acesso, né? Para compartilhar a tela de todo mundo. Tá. Sim. Então tá. Não, só para saber. Bom, você quer que eu comece? E me diga uma coisa. Ih, não estou te ouvindo. Nós não contamos com as mini-bios dos participantes, apenas já está gravando. A gente eu não te ouvi porque falhou, desculpa. Omar? Já. Oi. Oi, não falhou, não te ouvi. Que a gente não tinha as mini views do pessoal da mesa, né? Eu só tinha os Estava meio resumos. congelado. Estava congelado. Karina, você sabe tudo. Eles têm 15 minutos apenas, né? Você está sabendo. Tá, pode deixar. Eu aviso para eles assim que faltar 5, pode ser? Assim que faltar 2. Faltar 2, tá bom. Faltarem 2. Beleza. Boa tarde a todos, todas e todes. A gente vai, então, iniciar a mesa de comunicações dos pesquisadores Anderson Marta Valfré, desculpa, Miguel de Ávila Duarte e Luísa Bernardes de Mastos Marcolino. A gente pode fazer na sequência como está na mesa? Começar pelo Anderson, depois ir pelo Miguel e depois ir para a Luísa? Pode ser assim? O Como pessoal está no tem feito programa? assim mesmo, nessa ordem. Então tá. Então a gente, vocês estão apresentando todos primeiro e depois a gente abre para perguntas ou vai um por um? Geralmente tá as perguntas são no final. Tá, então tá bom. Então todo mundo apresenta e no final a gente abre E pode ser para feito no questões. chat também. As perguntas podem ser feitas por escrito. Tá, quem fizer por escrito, eu leio aqui a pergunta. Então, quem for mandando por escrito, eu vou coordenando. Então, o primeiro a se apresentar o artigo vai ser o Anderson Marta Valfré. O artigo dele discute as intervenções urbanas que utilizam a palavra e a poesia, e com foco no projeto Transver. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Um prazer estar com vocês. Bom, minha formação é um resuminho, né? Eu sou formado em artes cênicas, licenciatura pela UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, e tenho formação técnica em teatro pela FAFIA, Escola de Teatro, Dança e Música de Vitória, Espírito Santo. Atuo no campo do teatro, da poesia, do cinema, da educação, e com isso entra o projeto Transver, que é um projeto que eu comecei a desenvolver a partir dessa ação que deu origem a esse artigo, que eu vou estar apresentando para vocês. Então, a palavra poética como forma de intervenção urbana. A palavra poética como forma de intervenção urbana, eu vou discutir como que a palavra ela pode ser essa ponte de encontro, né? Esse símbolo que conecta o transeunte, o público, e também com esse universo poético. E aí, nesse trabalho, nesse artigo, a pesquisa ela se dá com duas ações do projeto Transver Poesias. O projeto Transver Poesias surgiu dessa ação, mas a gente desenvolve também atualmente oficinas e também produções culturais.
eu busco identificar a presença da palavra poética na cidade enquanto uma das formas artísticas de intervenção urbana, partindo para isso desse estudo de duas ações que aconteceram em contextos diferentes de intervenção urbana, que vão permitir qualificar como que elas se deram, se tiveram pontos comuns, né? E a potência do trabalho também. É preciso considerar que a poesia possibilita que, por meio do jogo criado por suas metáforas, a criação de um mundo lúdico, no qual o poético emerge como uma sensação, emoção, portanto, transcendendo a linguagem escrita, né? Ao longo do artigo, logo no início, eu faço uma contextualização da intervenção urbana no país, né, partindo ali da década de meados de 60, com artistas como Hélio Tsica, Lígia Pape, Antônio Manuel, Rogério Duarte, até chegando no nosso século XXI, com Eduardo Chu, Eduardo Cobra e outros tantos movimentos que nós temos de intervenção urbana no país. Depois dessa contextualização, eu vou traçar um diálogo entre três conceitos que vão dar base para pensar essa intervenção poética. O primeiro conceito é o conceito de espaço-obra, espaço em obra, que é do Alberto Tassinari, encontrado no livro Espaço Moderno. Ele vai dizer que o espaço em processo de constituição na relação entre o mundo da obra, o mundo em comum e a relação espectador-obra. Então, esse espaço em obra, esse espaço que está em construção, ele cria o diálogo desses três contextos, do mundo da obra, do mundo comum, cotidiano, e também a relação do espectador com a obra. São três relações. Situado entre o espaço da obra e do espaço do mundo comum, o espectador se vê diante de uma linha tênue, que lhe permite transitar entre o interno e o externo da obra, ou seja, tem um jogo ali de transição, se ele está dentro da obra, se ele não está dentro da obra. Então, há um processo ali que ele fica transitando, às vezes ele entra totalmente na obra, às vezes não. E com isso eu chego nesse segundo conceito, que tem total diálogo com esse primeiro, que é a ideia de intervenção temporária, da Adriana Sansão Fontes, do livro Intervenções Temporárias, Marcas Permanentes. A intervenção temporária é a que se move no âmbito do transitório, do pequeno, das relações sociais, que envolve a participação, ação, interação e subversão. Essa subversão, muitas das vezes, contra esse estado que a gente vive, muitas vezes, de opressão, de falta de direitos, né? Então, esse processo do conceito de intervenção temporária é uma intervenção que ela está sempre em movimento, ela nunca está fixa em um lugar só, né? E um terceiro conceito também que eu dialogo ao longo do artigo é o conceito de jogo, partindo de Fernando Pedro da Silva, onde que ele vai discutir a arte pública, diálogos com as comunidades. O Fernando ele vai colocar que o jogo estabelece uma ponte de passagem entre o espaço da obra e o do mundo comum, constituído por vezes uma experiência lúdica, linear, capaz de ressignificar ambos universos. Então, o jogo ele é um ponto de encontro entre esses universos que nós vamos ter no conceito espaço em obra, que é o mundo da obra, o mundo do espectador, né? E o mundo comum, cotidiano, que esse espectador está inserido. E quando a gente fala nesse espaço, nós pensamos que essas intervenções acontecem, na maioria das vezes, né, que nós também temos casos de trabalhos internos, mas elas acontecem em espaços externos. E quando pensamos também em espaços externos, nós pensamos em espaço público. E aí entra uma questão da gente pensar que o espaço público, ele atualmente ele recebe novas configurações. Tem um filósofo, Slavoj Zizek, que ele vai discutir muito a respeito disso, né, dessa tensão que há entre o espaço público e o espaço privado na nossa contemporaneidade, que há sempre um controle, né, dos espaços. Você, às vezes, está num local, mas não sabe se aquele local
é somente público ou é somente privado. Então, há uma relação, muitas das vezes, que a gente até não sabe qual é o espaço exatamente que eu estou, né? Então, a intervenção dentro do espaço urbano, ela também dialoga com esses diálogos que vão além, né, da própria relação com o público, mas com o espaço geral que ela está inserida. Bom, isso é uma contextualização breve para poder conseguir chegar no objetivo geral aqui, para apresentar para vocês o trabalho da intervenção poética. Vou ver se eu consigo exibir um vídeo aqui para vocês, vamos ver se vai dar certinho. Tá aparecendo minha tela para vocês? Assim. Quer dizer, não, tá falando que você iniciou o compartilhamento de tela, mas ainda não apareceu. Quer tentar de novo? Eu não sei, que eu tô aqui no vídeo já, parece que travou. O que não tá indo? Não, um minutinho. Não tô entendendo. Espera lá, vou tentar de novo. Tá. Se você quiser me mandar aí eu tentar, às vezes tentar de computadores diferentes. Oh, meu Deus. Vou lá de novo, gente. O meu computador que deu uma leve travada. Deixa eu fazer diferente agora, ver se vai funcionar. Pronto. Estão vendo minha tela aí? Sim, agora sim. Perfeito, perfeito. Então, esse vídeo aqui, ele não é das ações que eu tratei no artigo, né? Mas dá para vocês entenderem basicamente o que são essas intervenções poéticas, de onde partiu o estudo desse artigo que eu estou apresentando para vocês. Sombra boa, não tinha e-mail, escreveu um bilhete. Maria me espera debaixo do engazeiro, quando a lua tiver harta. Amarrou um bilhete no pescoço do cachorro e atiçou. Vai, Ramela, passa! A Mela alcançou a cozinha num ótimo. Maria leu e sorriu. Quando a lua ficou harta, Maria estava, e o amor se fez sob um luar sem defeito de abril. Parei de compartilhar? Parei, né? Legal. Bom, pessoal, só para contextualizar, da onde que surge essa ideia, né? Esse trabalho de poesia em garrafa que vai se dar de modo de intervenção urbana. Estando eu fazendo faculdade em Ouro Preto, em 2014, eu começo a adentrar a obra de Manuel de Barros, ler e conhecer todo o contexto de vida e de produção literária do autor, e começo a pensar e refletir como levar a poesia para o cotidiano de maneira diferente, né? E aí começa a vir várias ideias e tal, e aí naquele processo ali de criação, sempre pautado, como que eu posso levar uma poesia que ela chegue para qualquer pessoa, né? Que ela chegue para qualquer pessoa, desde uma criança a um idoso, desde uma pessoa com condições
básicas, né? Uma pessoa com menos condições, outra com mais condições. Então, assim, quando eu vou para a rua fazer essa ação, eu vou, em 2014, a primeira vez, para fazer um teste, para ver se funciona, né? Esse artigo ele surge 6 anos depois, para refletir todo esse histórico. Já tinha 6 anos de trabalho que eu vinha fazendo as intervenções. Então, desde a primeira vez que eu pisei na rua com esse trabalho, foi um impacto muito grande mesmo. Então, de lá para cá, fui aperfeiçoando como desenvolver esse trabalho. No início, eu divulgava somente poemas meus. Esse vídeo em específico, ele é de 2016, como vocês puderam ver, foi um vídeo que a gente fez em homenagem ao Manuel de Barros, ao centenário dele, em 2016. Então, foi o único momento que nós colocamos poemas dele na garrafa. E, atualmente, como que a gente faz? Eu falo a gente porque hoje esse projeto chamado Transer Poesia é uma rede de pessoas. Então, a gente recebe poemas, abrimos editais para qualquer pessoa enviar poema para a gente. Tem pequenas regras, as pessoas mandam poemas e a gente faz essas intervenções também hoje orientadas à distância. Então, nós somos o projeto desde o início, ele foi dando muito certo, foi entrando pessoas, um para ajudar a preparar a garrafa, outro para pendurar, outro para tirar foto, gravar vídeo. E hoje nós temos uma coordenação de 11 pessoas e uma rede que passa de 80 pessoas por quase todo o território nacional. Em 2019, nós fizemos a primeira intervenção em nível nacional. Nós chegamos em 20 cidades de 10 estados fazendo intervenções, né, no aniversário de 2019. Então, o projeto foi consolidando, e aí, quando eu fui fazer meu TCC, eu me dei de frente, eu falei, eu preciso escrever sobre isso, né? Já havia falado para algumas pessoas, ouvido algumas reflexões, eu falei, mas eu preciso sentar e falar sobre isso, né? Então, foi aonde que eu já vinha fazendo reflexões, lendo, mas aquele momento de parar e analisar mesmo, né? Então, bom, a intervenção em si, nós pegamos as garrafas long necks, as garrafas de cerveja, jornais, né? Recolhemos isso de locais urbanos, então garrafas de bares, restaurantes, alguma festa que aconteceu, jornais a gente pega, às vezes, de uma empresa, ou de um restaurante, ou de uma padaria, sempre jornais que já foram usados, né? Órgãos públicos que acabam acumulando jornais também. E aí a ideia é reutilizar esses materiais. E aí depois pegamos os poemas recebidos, imprimimos, né? Então a garrafa ela é envelopada toda de jornal, é colado um poema depois por cima do jornal e por fim a gente coloca uma sacola que é com a ideia de proteger essa garrafa, né? Para que ela fique protegida dos acontecimentos climáticos no meio urbano. E aí a garrafa fica ali para a pessoa ler e levar para casa gratuitamente. Em resumo, é assim que funciona o trabalho. Já foram, ao longo de 7 anos, 8.400 garrafas compartilhadas pelo Brasil e já em outros 6 países, né? Então, um projeto com uma dinâmica que vem ampliando. Bom, então, no artigo, eu vou pensar 2 ações que nós fizemos. Uma que aconteceu na virada sustentável de São Paulo, em 2017, no Parque Trianon, e outra que nós fizemos numa comunidade no bairro Prainha, em Mariana, Minas Gerais, em 2018. Contextos totalmente diferentes e reações muito parecidas nós tivemos, né, de encantamento pelo trabalho. Então, falando primeiro de São Paulo, né, como que funciona esse processo da elaboração? A gente faz a colheita desse material, prepara as garrafas e depois a gente vai para o local para fazer essa intervenção. Então, por exemplo, no Parque Trianon estávamos eu e mais 2 pessoas da equipe do projeto, além das pessoas da própria produção da virada sustentável. Então, a gente chegou antes do horário, a gente já sabia que iria ser dentro do parque, mas a gente precisava conhecer o parque, estudar qual o melhor local. Então, isso é muito comum a gente fazer esse estudo para entender como que a intervenção ela pode acontecer da melhor maneira naquele espaço.
Bom, Oi, voltamos à Anderson. intervenção. Oi. Você está recebendo. É porque acabou o seu tempo. Você pode Ah, conseguir. acabou. Eu fui te mandando mensagem, mas acho que você não viu. Ah, tá. Se você puder. Mais 2 minutinhos? 1 minutinho? Isso, para Pode você ser? concluir. Uhum. Tá. Então, eu vou falar dessas duas ações que aconteceram, né? Cada uma com sua peculiaridade, mas com encantamento muito intenso pela parte do público, né? Então, na conclusão do artigo, eu vou traçar 5 tópicos por que acontece esse encantamento, vamos dizer assim, por que a intervenção funciona. Então, o primeiro é a emissão da mensagem, né? Essa emissão ela ocorre no primeiro momento da montagem da intervenção, ou seja, a pessoa está passando, ela vê uma garrafa ali, né? Mas ainda é só uma garrafa. Mas aí, quando a gente começa a pendurar várias garrafas, fazer uma cortina de garrafas, então a gente chega no segundo tópico, que é a produção da atenção no receptor. Nós produzimos essa atenção a partir da repetição das garrafas. Quanto mais garrafas, mais atenção a gente chama. No terceiro tópico, é o encantamento do espectador com a obra. Então, ele para e ele começa a observar aquilo que está acontecendo e, com isso, desperta curiosidade para aquilo que está acontecendo. Porque é um objeto diferente, né, esse trabalho que a gente faz, e, com isso, desperta muita curiosidade e as pessoas vêm com essa curiosidade para saber o que é. E a gente deixa as pessoas à vontade nessa interação. Então, a gente chega nesse quarto tópico, que é a interação, aonde que a pessoa já entrou no jogo. Esse jogo proposto que é ela interagir com a garrafa e, se ela gostar do poema, levar para casa. E o quinto tópico, que é o pico da obra, né? É quando ela leu esse poema, gostou do poema e levou a garrafa para casa, que é o que acontece na maioria das vezes, né? A gente não volta com garrafas para casa. Depois que a gente começou a usar as sacolas protegem esse objeto poético, né, essa garrafa, e a garrafa fica ali, às vezes com 24 horas todas já foram levadas, às vezes demora alguns dias mais, mas sempre vão levadas. E, no geral, a intervenção ela produz uma imagem visual dentro daquele espaço urbano, mesmo que a pessoa não leve a garrafa, mas só dela olhar para aquela intervenção que está acontecendo, aquilo já cria uma sensibilidade no olhar dela, cria uma curiosidade, alterando assim a percepção dela para aquele meio, para aquela comunidade que ela vive, para uma praça da cidade, porque a gente pendura as garrafas em árvores, postes, lixeira, né, em vários suportes que estão no próprio cotidiano urbano. Então, por fim, a intervenção ela tem sido muito bem recebida, né, e se propagado, e atualmente a gente dá orientação à distância para as pessoas fazerem intervenções também, né? E agora, para 2022, nós estamos com um aniversário físico marcado e iremos fazer intervenções em 100 cidades de todo o território nacional. Uma previsão é de 10 mil garrafas serem espalhadas pelo nosso Brasil aí. Enfim, gente, isso é um pouquinho do trabalho. Desculpa me estender um pouco aí, mas, enfim, a gente acaba empolgando, é muita coisa. Como eu falei para vocês, 7 anos de história, mas é isso. Muito obrigado e a atenção de todos e todas. Obrigada, Anderson, pela exposição. Depois a gente volta com as perguntas, aí você fala mais um pouquinho do seu projeto. Agora a gente vai para a comunicação do Miguel de Ávila Duarte. O título do artigo dele é... Peraí que o Zoom invadiu minha tela aqui. Univoracidades, cultura urbana e a linhagem brasileira de poesia visual nas obras de Renato Negrão e Preto Mateus. Então, ele vai ele vai analisar o trabalho dos dois artistas e mostrar as relações com outros artistas e da poesia visual brasileira. Bom, gente, vocês estão vendo a minha transmissão aí? Sim, tá. Então tá bom. Então eu vou ler aqui para tentar fazer render o máximo possível, né, o tempo. Então, esse trabalho chamou Univoracidades, Cultura Urbana e a Linhagem Brasileira da Poesia Visual nas obras de Renato Negrão e Preto Mateus.
Eu abro com alguns comentários sobre o poema Cidade, do Augusto Campos, que eu espero que vocês conheçam. Não, depois que eu terminar de falar, eu vou botar um link de uma versão que tem no YouTube, né, feita pelo próprio Augusto com o filho dele, Cid, né? Bom, o poema Cidade, de 1965, de Augusto Campos, constitui um exemplo ímpar do desafio que o melhor das produções das vanguardas, neo-vanguardas, implicam para um certo cacoete crítico, que é essa ideia de uma separação entre estilo e tema. Pois cabe perguntar se o poema, como seu título parece nos prometer, efetivamente tematiza a cidade. Como se sabe, cidade é composto aparentemente de apenas 3 palavras, uma enorme palavra linear, seguida da palavra inglesa city e da francesa cité. A palavra linear constitui um duplo desafio de leitura, dado que se, a princípio, parece nos colocar no território do poema sonoro de tradição Zaun ou Dada, logo se percebe uma ocorrência incidental do que parece ser pseudo-palavras no seu interior. Mais do que a palavra valise de Lewis Carroll, é como se fosse uma longa composição ferroviária, né? Como as que destrói a minha querida Mariana, onde eu estive dando aula recentemente também, mencionada pelo colega. Mas sobre a factura verbal, aparentemente caótica e monstruosa, o poema revela para quem se dê ao trabalho a sua fórmula quase matemática. A enorme palavra linear é constituída de todas as palavras que terminam simultaneamente em cidade, em português, em city, em inglês, e em cité, em francês, dispostas em ordem alfabética. Do substrato comum dos termos latinos e gregos, né, que vem exatamente do poder da cidade-império Roma, né, desse poder antigo, mas que constitui as línguas europeias, inclusive uma parte do vocabulário de inglês, que não é uma língua latina, né? O poema consiste, então, nesse tour de force de pseudoetimologia, né? De etimologia poética, né? Então, é como se fosse uma camada, é como se ele fizesse evocar uma camada subterrânea da linguagem, que a gente pode colocar como análogo aos rios que passam por debaixo das grandes metrópoles, né? Os rios encanados. Profundamente caótico e profundamente estruturado, arbitrário, aleatório e extremamente lógico, colecionando a cada ponto contradições, inclusive ele inclui a palavra rusticidade, né? Cidade não nos descreve a cidade, mas antes, para parafrasearmos uma das formulações prediletas de John Cage, o poema imita o universo urbano em sua maneira de operação. Nada mais apropriado, então, do que tomar esse poema, especialmente esse momento univoracidade, que é um momento em qual esses fragmentos de palavras se encontram, enfim, com a cidade, como mote para a discussão de alguns trabalhos de poesia visual contemporânea. No caso do poeta-artista, performer Renato Negrão, e do artista visual, designer, grafiteiro e poeta Preto Mateus, ambos da cena experimental de Belo Horizonte contemporâneo. Apesar de eles terem poéticas bastante diferentes, em ambos os casos tem um diálogo com esse universo das grandes cidades do terceiro mundo, né? Então, essa caótica antropofágica acumulação de detritos da modernidade, a escarificação pela escrita insurgente do picho, o baixo design da baixa publicidade, etc. Mas, como no poema de Augusto, eles não exatamente tematizam no sentido convencional as cidades. Então, vou passar aqui um poema do Preto Mateus, né, que é o membro fundador, junto com o Kid Azucrina, do coletivo 425, que atuou em Belo Horizonte entre 2010 e 2018. E eu considero que ele retoma a investigação do limite entre a palavra e a imagem na poesia visual, partindo, porém, da escrita urbana e suja da cultura do picho, expandindo contextualmente a questão da legibilidade da anti-arte para o contexto contemporâneo por meio do tipograpicho, que é o que vocês estão vendo aí, que é com o qual o coletivo irmanava muros, páginas e meios digitais. Partindo do hermetismo caligráfico da cultura do picho, percebido como um mero ruído para os não iniciados, o poeta explora o processo de decodificação dos poemas como um recurso expressivo, propondo ao leitor um jogo de realfabetização que remete ao estranhamento infantil diante do mistério da escrita. Então, vamos passar a leitura desse poema.
William Bon identifica 3 momentos na leitura de poemas visuais. Então, a percepção da imagem, a decifração do texto e a tentativa de síntese entre ambos os elementos. Aplicando tal modelo de leitura para esse poema de Preto Mateus, podemos descrever, a princípio, uma imagem digital dura, dividida em 3 áreas principais. Um grande S estilizado, uma figura que parece ter um elmo ou uma coroa, e uma série de linhas, né, entrecortando, que obviamente vai ser escrita, mas que no âmbito brasileiro contemporâneo remete necessariamente à escrita do chamado picho, com X, na sua vertente de origem paulista, ainda que adaptada para os muros mineiros, né? Então, a gente pode ver isso, por exemplo, nessa tag aqui de um pichador de Belo Horizonte, de codinome Musk, né? Então, a gente tem esse U de Musk, né? Então, a gente tem o alongamento das letras, retas quebradas com segmentos de círculos, e mesmo essa imagem do U, que é bastante semelhante ao V que nós estamos ali enxergando no segundo plano. Ainda que a presença de um elemento figurativo no texto remeta à linhagem dos caligramas de Apollinaire, o trabalho de Preto Mateus em questão dialoga mais diretamente com a vertente que poderia ser descrita como tipográfica da poesia visual, por oposição àquelas nas quais a distribuição das letras, palavras na página constitui um elemento visual principal, ou seja, o lance de dados do Mallarmé, a poesia de Cummins, boa parte do período mais ortodoxo da poesia concreta do grupo Neugandas. No conjunto da obra de Augusto Campos, a inclusão do elemento tipográfico como dimensão estrutural, eu estou pegando aqui Augusto como um exemplo, mas eu acho que ele é um grande expoente, né? É óbvio que ele é, né? Um grande expoente dessa linha tipográfica no Brasil, se dá a partir do poema Lixo, de 1965, mas tem a expressão mais icônica, extremamente conhecida, com boa razão, em Viva Vaia. Seguindo o passo da decifração do texto, Bon vai dizer que a poesia visual geralmente envolve um esforço maior de leitura, ou seja, você tem que decifrar um pouquinho do texto, mas a estranheza do tipo, no caso, vai ser dissipado com uma certa rapidez. Então, o poema de Augusto de Campos se entrega relativamente fácil a decifração de suas 2 palavras, permitindo ao leitor avançar rapidamente para um momento de síntese entre imagem e texto, o viva e a vaia sendo apenas 2 faces da mesma moeda, espelhadas entre si na indiferença que talvez ambos mereçam. Já no trabalho de Mateus, a decifração do texto encontra-se ostensivamente retardada. O leitor precisa operar como uma criança no momento da alfabetização, decifrando letra por letra, abstraindo ligaduras para encontrar o N no plano superior, se dando conta que a mesma letra E possui 2 grafias em cada plano e, por fim, que a figura da direita se divide em um enorme O e nas letras C e O. Decifrado, o texto se lê, vendo silêncio. E, de fato, até que as palavras, por fim, se revelem, o leitor se encontra vendo silêncio. A natureza silenciosa do texto escrito, que necessita da voz do leitor para retornar à ordem acústica do verbal, se vê reduplicada aqui pelo grafismo que se recusa a entregar facilmente a sua própria dimensão verbal, característica que poderíamos definir como um intencional hermetismo tipográfico. Comparando novamente com a obra de Augusto Campos, tem alguns trabalhos do Augusto, os clássicos aí dos anos 70, nos quais o tipo serve para, digamos, retardar a leitura, né? Então, no Memos, você tem essa variação de tipos que não acompanha a separação entre as palavras, e em tudo está dito, você tem essa falta de limite entre as letras, né? Que exige uma leitura na contraforma. A referência visual à cultura do picho qualifica, no entanto, a natureza do silêncio ao qual o texto se refere. Falo aqui especificamente do picho com X, por oposição ao ato genérico da pichação com CH, descrição de todo o ato de escrever nas paredes. O picho com X constitui uma cultura especificamente brasileira de escrita urbana, em muitos sentidos análoga aos taggers da cultura estadunidense do grafite, mas tomando formas únicas, seja na estilização das tags, seja na dimensão que alcançam tanto os grafismos como a prática como um todo. O picho, propriamente dito, tende a ser a marca altamente estilizada do codinome do pichador.
intencionalmente ilegível para quem não dialoga com seu universo. Como ressalta o pesquisador do picho André Pires Guerra Guiar, quando os pichadores procuram se comunicar com a população em geral, eles costumam acrescentar aos seus pichos pichações de legibilidade padrão, por exemplo, com frases de protesto. No cerne do picho propriamente dito, se insere, no entanto, o silêncio do hermetismo gráfico, do segredo do anonimato das tags, das madrugadas nas quais os pichadores fazem seus corres ilegais, contrastando, por fim, com o enorme ruído que a sua prática gera no quadro da arquitetura hostil das grandes metrópoles brasileiras. Um ensurdecedor ruído silencioso bastante distinto de várias outras explorações do silêncio na poesia visual, que é um clássico, né? Eu cito aqui o Eugen Gohinger, né? Um texto clássico que trabalha com esse limite da iconicidade na palavra silêncio, né? O fato das duas palavras que compõem o texto de Mateus, uma das duas, né, ser um homônimo, né? Ou seja, vendo enquanto gerúndio do verbo ver, mas também presente no indicativo do verbo vender, acrescenta toda uma outra camada de leituras possíveis. Teríamos ali um sujeito oculto negociando o próprio silêncio ou de terceiros, como alguma forma de chantagem ou extorsão. Seria a figura de elmo e coroa na extremidade direita, seria a figura né, na extremidade direita da imagem, seria, portanto, um falso paladino exibindo sua hipocrisia frente ao código de conduta da cavalaria? Lidas só as palavras que compõem a figura, temos ali o cio, talvez aquele da cadela do fascismo da frase lapidar, de Bertolt Brecht. Como em muitos outros trabalhos de Preto Mateus, o caráter lacônico do texto evoca que mais do que expõe, ostentando a sua polissemia através de alusões múltiplas. O silêncio que se vê e ou se vende, o universo do picho, a cena da extorsão, a figura do cavaleiro, rei, paladino. O binômio silêncio-cio também se faz presente na obra de Renato Negrão. Isso é de uma série que chama-se Rex, que é uma série de poemas fotográficos, né? Ou seja, que em si não é nada novo. Eu acredito que o Augusto, na coletânea dele de Vavai, inclui pelo menos um ou dois, mas no trabalho, por exemplo, do Paulo Bruschi, que vai falar daqui a pouco, a gente tem muito trabalho com fotografia, embora normalmente no trabalho do Paulo Bruschi tenha uma relação ou com o registro de performance ou com a fotomontagem. Existem trabalhos bem nessa linha dentro da obra do Paulo Bruschi. Mas aqui no Miguel, caso... você tem mais 2 minutos, tá? Tá bom. Obrigado. No caso do Renato Negrão, ele vai trabalhar com fragmentos de escrita urbana. Então, nesse caso, primeira foto, vemos a pichação sobre o muro nos comunicando que o silêncio é a prece, né? Uma concepção teológica que está lá em Santo Agostinho, mas aqui, ironicamente, no meio ao ruído da metrópole. Mas na segunda foto, é esse mesmo ruído, no caso, um carro que passa, que fragmenta a palavra silêncio, fazendo dela emergir novamente o cio, dessa vez como prece, fazendo coincidir, e aqui a redundância ter função poética, por coincidência, o erótico e o sagrado. Como o sujeito de meias brancas, que passa depressa no viaduto de ferro, no poema Anhangabaú, de Oswald de Andrade, interrompendo abruptamente a cena terna de um possível namoro entre o cowboy e a menina, o carro invade o quadro e reconfigura o texto, desorganizando de maneira arbitrária o sentido proposto. A alusão a Oswald não se faz aqui gratuita. Em boa parte do seu trabalho, Renato Negrão se vale da apropriação antropofágica de textos alheios, traço que, além dos poemas fotográficos aqui discutidos, se faz presente em muitos poemas da sua coletânea Vicente Viciado. Assim como no seu trabalho mais ambicioso até agora, o enigmático poema-livro Odisseia Vácuo. Fique atento para os desvios, nos avisa o letreiro luminoso de um outro fotopoema dessa série, Rex, né, que tem, de certa forma, duas camadas aí da arquitetura de Belo Horizonte, né, a cidade que já foi planejada de Belo Horizonte. E é tal atenção para os desvios que caracteriza a série como um todo, marcado pelo que o Kenneth Goldsmith e a poesia conceitual estadunidense atual chama reframe, né, o reenquadramento. Dessa forma que uma placa de trânsito se torna o relato de um ato iconoclasta na foto onde lemos. Atenção, marginal bota fogo em obras. Ou de maneira um pouco mais enigmática, a fachada do salão poema se faz efetivamente poema, incorporando as tags de picho que circundam o nome do estabelecimento. Tonga fatal, nota, salão, poema, task.
Cabe notar, por fim, que, em oposição a uma definição reducionista da experimentação verbo-visual como necessariamente poesia pura, ou na versão de seus detratores de formalismo fútil, a presença do urbano se mostra nos textos aqui analisados como parte fundamental da sua constituição enquanto objeto de linguagem, cuja inserção no âmbito da cultura da sociedade contemporânea não se dá através de uma mera tematização do urbano, mas sim da incorporação profunda das suas onivorosidades. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, Miguel. Depois a gente volta. Heloísa, eu acho que seu microfone está aberto. Ai, Voltando. A gente volta depois aí para o pessoal tirar dúvidas com você sobre e fazer comentários sobre a sua apresentação. Agora, quem vai se apresentar é a Luísa Bernardes de Matos Marcolino. O título da apresentação dela é Diálogos entre a Poesia Visual e a Arte Postal de Hoje, e ela vai apresentar os trabalhos recebidos na convocatória Revolver, que fizeram uso da poesia visual. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luísa, vou começar a compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. É um prazer estar aqui para falar um pouco sobre arte postal nessa jornada. Estou gostando muito das mesas, das comunicações, todas muito interessantes. Vou falar um pouco sobre diálogos entre poesia visual e arte postal hoje. Desculpa, meu computador travou. Em 2020, eu organizei essa convocatória de arte postal. Ela durou durante todo o ano de 2020 e eu produzi também essa exposição virtual, onde eu exponho todos os trabalhos que foram recebidos pela convocatória. Ao todo, foram 180 envios e centenas de trabalhos de 32 países e 4 continentes, e a exposição ainda pode ser visitada nesse endereço. Além disso, para celebrar a abertura da exposição, eu organizei esse seminário, sediado pelo YouTube do Centro Cultural UFMG, onde eu tive a oportunidade de dialogar com Clemente Padim, Valve Silva, Cristina Freire, Amir Brito, entre José Roberto Sec, entre outras pessoas que abriram muito o horizonte da arte postal para mim e da poesia visual também. Decidi começar a apresentação com uma coisa importante: todos os trabalhos que eu vou trazer foram recebidos pela convocatória, estão à exposição no site, e é a partir deles que eu vou falar. Eu decidi começar a apresentação com esse trabalho do Robert Platt, que é um artista estadunidense. Ele é músico de formação, compositor, escritor, performer. Segundo ele, seu trabalho faz uso de estratégias conceituais e experimentais para problematizar suposições sobre som, escuta que levam a uma variedade de assuntos muito mais amplos, como mente, linguagem, história, estética e meio ambiente. Decidi começar com esse trabalho porque eu acho que ele atua justamente nesse ponto de interdisciplinaridade, de misturar mídias diferentes, que é um terreno comum com a arte, com a poesia visual, e que tem estado muito em pauta aqui na jornada. Mas então, o que é arte postal? Eu acho que essa é uma pergunta que vale sempre a pena voltar nela. Essa foi um panfleto que esse artista, Vittorio Baroni, enviou junto com o seu trabalho para a convocatória e que tenta responder essa pergunta. É importante notar que aqui no topo ele fala que essa não é uma resposta definitiva e deixa em aberto para qualquer sugestão, qualquer pessoa que queira acrescentar mais. Então, a arte postal é algo que não está definido ainda, né? É algo que está em aberto. Então, segundo ele, antes da arte postal, o artista permanecia em cima de um pedestal e o seu trabalho entrava em uma via de mão única em um círculo vicioso. Esse trabalho passava pelos negociadores de arte, pelos museus, antes de chegar até o público, e nesse processo ele sofria todo tipo de generalização e parte da verdade do trabalho era escondida e ele ficava sempre nesse ciclo. Depois da arte postal, por outro lado, o artista desce do pedestal e passa a atuar como um operador da rede
da rede de arte postal em uma via de mão dupla com o público, sendo que qualquer pessoa do público pode se tornar também um operador da rede a qualquer momento. Então, existe uma flexibilidade de papéis, e tudo isso acontece em uma mídia de massa, né? Digamos assim, é muito diferente do que acontecia antes. Eu quero chamar a atenção também aqui para esse gráfico em que ele fala um pouco sobre quais seriam os produtos dessa troca, né? Que seria algo que mistura texto, imagem, som, etc., em todas as diversas combinações possíveis. Segundo Clemente Padin, a arte postal não é um movimento artístico por si só. Ela é, sobretudo, um meio e, como tal, admite trabalhos de todo tipo. Você pode enviar uma foto, uma música, cartões postais, você pode enviar material gráfico, carimbos e qualquer coisa que você queira, de verdade, até um poema visual. Mas isso não quer dizer que a arte postal seja algo que se possa fazer sozinho, pelo contrário, é uma prática muito centrada na coletividade. Segundo a Cristina Freire, não parece elucidativo identificar isoladamente cada artista, uma vez que toda a rede de comunicação, emissor, receptor, mensagem e suporte constituem um sistema único. A figura do criador isolado dilui-se com frequência. A produção é muitas vezes coletiva e compõe-se do conjunto das mensagens enviadas e recebidas através dos correios. Que engraçado. Vocês estão vendo esse risco verde que está aparecendo na tela? Sim, eu acho que tem deve estar ativado no seu computador algum elemento de marcação de texto. Sim. Ai, sinto muito, eu não sei o que aconteceu. Enfim, Tudo bem. eu não sei como tirar isso também. Enfim, vou continuar, desculpa por isso. Enfim, a arte postal é algo que é centrado, então ela se fundamenta nos relacionamentos, né? Então, por isso, existem muitos trabalhos que são compartilhados repetidamente, que são reproduzidos à exaustão dentro da arte postal e enviados para um grande número de pessoas por tempo indeterminado. Isso dá origem, por exemplo, a trabalhos como esses selos do Pontes, em que ele retoma alguns dos seus poemas visuais e encontros com outros artistas do meio. Esses selos também do Clemente Padin, em que ele volta a algumas das suas performances mais famosas, ao poema visual, novamente aos encontros com outros artistas. E a esses selos do Vittorio Baroni, aquele mesmo artista com quem eu comecei falando. É interessante notar nesses selos que ele enviou, que alguns deles são de 2018, outros são de 2019, esse aqui, por exemplo, já é de 2020, já fala da pandemia, mas todos eles continuam em circulação, então tem uma vontade de manter o trabalho circulando, de ele não terminar, né, naquele momento em que ele foi feito. E aí, por exemplo, se a gente olha para esse selo aqui, Let's Stick Together, o próprio selo ganha um outro significado estando dentro da rede de arte postal e circulando dessa forma ao redor do mundo, né? Agora, falando dos trabalhos em rede, essa rede de arte postal, ela passa também a influenciar, a criar a possibilidade de novos trabalhos. É o caso, por exemplo, do Hyosuk Cohen, que ele utiliza a rede não só para compartilhar os trabalhos, mas também para produzir. Então, ele recebe adesivos, carimbos, selos, dos mais variados possíveis, do mundo inteiro, de várias pessoas que enviam para ele. Então, tem desde desenhos até quadrinhos, slogans, vários tipos, e reimprime, formando isso que ele chama de brain cell. Ele faz isso há muitas décadas e depois dessa impressão ele novamente coloca esses trabalhos novamente em circulação, todos eles justapostos. E envia também uma lista com todas as pessoas que estão com os trabalhos dentro dessa brain cell, o endereço de todas elas, os nomes, e para dar continuidade a essa troca de trabalhos. É o caso também, por exemplo, do trabalho da Ana Kawajiri, uma artista brasileira bem jovem. Ela fez, durante a pandemia, esse trabalho que possibilita que virtualmente o remetente e o destinatário encostem suas mãos. Então, ela faz esse desenho com a forma da mão dela, escreve favor tocar em francês e em português, e possibilita virtualmente esse encontro numa situação em que as duas pessoas estão distantes uma da outra, numa situação de pandemia,
Então, ela utiliza essa forma de circulação do trabalho para produzir o próprio trabalho, né? Um outro aspecto interessante que acontece também no trabalho da Ana, mas que é explorado por muitos outros artistas e que eu acho legal para pensar a poesia visual, por exemplo, é de que esses trabalhos eles não estão só circulando amplamente a imagem, a ideia, mas a própria materialidade do trabalho também, né? Então, são trabalhos feitos para pegar, para manipular. Por exemplo, Rosalino Rodrigues, um artista uruguaio que mora atualmente na Suíça, esse trabalho que ele enviou foi uma resposta para o título da convocatória, que era Revolver. Ele fez esse recorte de um alvo em papel branco, colocou sobre outro papel branco, preso por um barbante, que é móvel. Então, à medida que você manipula o trabalho, esse alvo muda de posição, muda o que ele está mirando, mas continua sendo sempre esse fundo branco. É o caso também, por exemplo, do trabalho dessa artista italiana. Essa é uma colagem de frente e verso. Então, essa é a frente e o verso virado de cabeça para baixo. Então, para continuar lendo a expressão, é preciso que você vire o trabalho e veja ele de cabeça para baixo também. E é como se você estivesse segurando esse coração na palma da mão também. É um trabalho para ser manipulado. Então, chegamos em um outro ponto, um outro aspecto da arte postal que eu acho interessante tratar, que, ao mesmo tempo que ela possibilita esses trabalhos circularem em rede, essa coisa de manipular os trabalhos, ela também coloca em contato pessoas de línguas diferentes. Então, a linguagem que o artista escolhe para trabalhar acaba sendo muito importante. No caso, por exemplo, do Falve Silva, ele consegue se comunicar com pessoas, mesmo que a pessoa não fale português, que ele não fale a língua da pessoa, muito provavelmente ele vai conseguir estabelecer uma comunicação efetiva, graças a alguns ícones que são bem conhecidos mundo afora, né? Então, eu acho que é uma forma que o trabalho dele tem de circular, que é muito, muito interessante, né? Que ele consiga se comunicar dessa forma. É o caso também, por exemplo, desse artista turco, que enviou uma série de gráficos e operações matemáticas que talvez seja a linguagem universal, uma linguagem que é compartilhada por todas as línguas do mundo. Então, é legal pensar nesse tipo de compartilhamento desse tipo de trabalho. Já, por exemplo, John Bennett, que é um artista estadunidense, ele parece não ficar preso à grafia das palavras em seus trabalhos. Então, o trabalho dele oscila entre a comunicação visual e a comunicação escrita. Então, às vezes, você começa a ler o trabalho, acha que é uma palavra, depois mistura com uma letra, um traço. Talvez os outros participantes da mesa possam me ajudar a terminar de ler essa frase, que eu nunca consegui passar da metade, mas eu acho que talvez essa confusão seja a intenção do artista. No envelope que ele enviou, ele também brinca com o título da convocatória, reestruturando a palavra, mudando a forma como o entendimento dela mesmo. Um último aspecto que eu acho legal de tratar é o espaço no envelope. Muitos artistas usam esse espaço do envelope para ser explorado de uma forma completamente inusitada, né? É o caso, por exemplo, do Rafael Amorim, um artista brasileiro, também muito jovem. Ele enviou esse trabalho completamente dobrado, e à medida que você desdobra o trabalho, ele cresce, ele chega a ficar do tamanho de uma parede bem grande, e aparece escrito terreno baldio, com essa linha tracejada vermelha, marcando esse grande vazio que o trabalho dele passa a ocupar na residência do destinatário. Então, um trabalho muito pequeno, que foi enviado pelo correio, e cresceu e faz referência a uma questão, na verdade, que é urbana, né? É o caso também, por exemplo, do Walter Penati, que é um artista italiano. Ele enviou um cartão postal que, quando você abre ele se transforma, na verdade, em uma escultura. Então, essa palavra, enfim, é uma escultura, um objeto tridimensional que é montado pela pessoa que recebeu o trabalho. Luísa, você tem mais 2 minutos, tá? Ok, obrigada, estou chegando no Imagina. final. Uma das minhas primeiras referências para estudar a arte postal que é feita hoje foi a Charlene Cabral, uma pesquisadora de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Ela escreveu: na arte postal, acredito que os trabalhos mais férteis foram e seguem sendo aqueles que somam uma verbalidade sagaz e sintética, e por isso mesmo muito próxima de alguns tipos de poesia, a transmissão de um universo pessoal intransferível e uma visualidade efetiva, provocativa e relacionada tanto à composição quanto ao uso de materiais. Os trabalhos que eu trouxe aqui, eu entendo que eles se encontram nesse lugar, mas, sobretudo, eles me ajudaram a falar um pouco sobre alguns aspectos da arte postal que eu acho que são interessantes na poesia visual e que dividem alguns alguns pontos com poesia visual. Mas agora eu gostaria de falar sobre a resposta que 2 artistas deram para o título da convocatória mesmo, a palavra revolver. Eu queria que alguns artistas, em especial, respondessem, então, a convocatória e participassem da exposição. Então, eu criei esses cartões postais e enviei para eles. No verso dos cartões postais, eu traduzi esse verbo revolver para diversas línguas. Então, para o inglês, para o espanhol, para o italiano, para o alemão. E é particularmente interessante a resposta, por exemplo, desse artista alemão. Ele enviou uma plaquinha de papelão apenas com esse símbolo, provavelmente a plaquinha saiu de uma embalagem. E ele conseguiu resumir de uma forma muito sagaz mesmo, todas essas traduções, porque você tinha a ponta para trás, ela aponta para o verso do envelope, ela pode apontar para qualquer lugar, na verdade, porque a plaquinha pode ser manipulada. E eu achei uma resposta muito interessante. Já Chris Monterson, que é um artista estadunidense, ele enviou uma série de 12 fotografias de uma mesma paisagem ao longo do ano. É interessante porque quando eu pensei nesse título da convocatória, ela primeiro fazia referência, eu achei que ela estava muito conectada a um sentido de sociedade, um pouco até de violência por causa da brincadeira com o revólver, arma de fogo, das revoluções. E o Chris Monterson trouxe um sentido muito da natureza, né? Desses ciclos que se repetem, desse lugar que a gente está sempre voltando. Esses são alguns sites, o site de alguns artistas que eu citei aqui, que eu trago como algumas referências, e o meu contato. Muito obrigada, muito feliz por estar aqui, e se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, vai ser um prazer. Olá, de novo. Obrigada, Anderson, Miguel e Luísa, pelas exposições. A gente tem 15 minutos, né, Omar? Agora para debate, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tanto no chat ou aqui, abrir o microfone, os nossos comunicadores estão disponíveis agora para conversar. Karina, acho que o tempo é até menor pelo fato de termos avançado, né? Porque eu acho que depois vem outra mesa, mas vamos lá, vamos tocar. Tem 12 minutinhos, então, até as 4, que é a próxima mesa. Eu vou começar, então, para as pessoas se animarem. Anderson, eu achei interessante o seu trabalho, e eu não sei se você conhece um filme que chama Otávio e as Letras, do Marcelo Massagão, eu acho que esse é o sobrenome dele, que o personagem ele pega os jornais e ele rabisca os jornais, amassa, enrola e coloca dentro de garrafas PET e vai espalhando pela cidade. E aí ele fala que são... Aí um dia alguém pergunta para ele assim, o que é isso que você fica fazendo? Ele fala, são bombas de efeito moral. E fica espalhando, assim. Eu não sei se você já viu esse filme, mas a sua ação, assim, com o seu projeto me lembrou muito esse personagem desse filme. Não, nunca vi, mas anotei aqui a referência para conferir depois. Mas a sua fala me lembrou de uma coisa que eu ouvi muito ao decorrer do tempo, de que as garrafas lembram muito a ação de coquetel Molotov, né? Então, como eu comecei a ação em 2014, 2013, teve muita questão ali das manifestações, então, vira e mexe, eu vou fazer uma ação e escuto isso. Conhece esse coquetel Molotov aí? Então, aí eu criei uma resposta para isso. Eu falei, eu vou jogar bomba de poesia nas pessoas agora. Mas, enfim, é isso. Eu queria comentar que me lembrou disso, essa sua ação, e da questão da ação de colocar a garrafa no mar também, muita gente comenta, né? Recebo muitas indicações. Por exemplo, eu vi uns anos atrás, uma empresa de vinho, não lembro de qual país, que ela vende o vinho e no vinho vem
várias folhinhas de poemas colado que você puxa um pequeno livrinho no livro. Achei fantástico. Então, acho que quando a gente começa a direcionar a nossa ação para um trabalho repetidas vezes e você começa a insistir naquele trabalho, a gente começa a ter esses feedbacks também de trabalhos que comungam muito desse mesmo universo, né? Bom. A Beer Mate também convidou o Felipe Moranzoni, não sei se eu esqueci o sobrenome dele, ele escreveu algumas poesias no verso do rótulo, aí quando você termina de beber, aparece o versinho dele nas bebidas. E aí, alguém se anima a fazer mais um? É interessante, as 3 comunicações foram ótimas, eu gostei demais, tal. Eu adoro street art, toda essa coisa, né, que em São Paulo acontece muito intensamente, né, e algumas performances, né, que vinha do grupo 3 Nós 3, tal, e a grafitagem eu acho sensacional, né, e eu acho que o que mais me impressiona é a questão da democratização da mensagem, né, com conteúdo estético, né, isso é maravilhoso, né, eu paro para ver as coisas na rua, tudo isso me atrai muito, né, eu adorei as comunicações. Vou só fazer, então, mais uma pergunta para a Luísa. Luísa, não sei se você chegou a pesquisar também as exposições de arte postal que o Zanini e o Júlio Plaza fizeram no MAC nos anos 70, né? Para pensar depois, né, quando acabar a pandemia, em como expor esses... Porque virtualmente, né, a gente vê, fica imagens, né? Mas quando você falando dos trabalhos, parece que tem uma questão muito da manipulação de quem recebe, né, os postais, etc. Se você, assim que, enfim, agora abrindo todos os museus, tudo de novo, se você pensa que a exposição também seja aberta e que as pessoas possam manipular esses postais. Uma das coisas que eu queria muito era, quando eu fiz a convocatória, eu pensei nela antes da pandemia, e ela abriu e 2 semanas antes de estourar a pandemia no mundo, mas a ideia inicial era justamente essa, que as pessoas pudessem pegar os trabalhos, é uma coisa que eu queria muito que acontecesse. Acabou não acontecendo, e por um lado é bom, porque eu acho que eu consegui, por exemplo, o site ele é em inglês e português, então pessoas que não teriam como chegar no Brasil, em Belo Horizonte, para ver essa exposição, conseguem ter acesso a todos os trabalhos. Mas, sim, acho que talvez não com esses trabalhos. Se eu chegar a abrir uma outra convocatória, talvez uma nova convocatória com outros trabalhos, porque arte postal não da forma como eu entendo, não é uma coisa que é feita para... essa exposição é o trabalho final, é algo que deve ser alimentado sempre, né? Um pouco como a arte urbana mesmo. O André levantou a mão, o André Valias, para perguntar. Por favor, André. Oi, boa tarde. Eu gostei muito das comunicações e Miguel, é um prazer revê-lo, que eu conheci você garotinho em Kassel e seus pais foram padrinhos do meu casamento na Alemanha e foi uma bela surpresa ver seu comunicado e uma surpresa também os artistas, os poetas que você apresentou que eu não conhecia. E aquele primeiro trabalho que você mostrou, Vendo o Silêncio, me ocorreu também uma certa lembrança com o grades urbanas, né? Parece o formato também de um gradil, né? Daqueles floreios de grade que impedem também o acesso das pessoas, né? Achei bem interessante. Me lembrou também de uma comunicação que foi feita aqui pelo Diego Dias sobre a poesia árabe, né? A caligrafia árabe, né? Que eu acho que há uma inter-relação muito interessante com o picho urbano, né? Mesmo nessa questão da dificuldade de leitura, né? Sim, sim. Muito legal, porque eu não lembrava dessa história não, André. Mas estamos aí, alguns anos depois, né? Mas sobre o trabalho propriamente do Preto Mateus,
ele tem essa característica desse rebuscado, e que é muito interessante, que eu vejo ele como, né, obviamente ele vem do que o Preto Mateus chama de lealtar ao bicho, né? Ou seja, ele é um designer gráfico de formação, então ele tem uma leitura muito construtivista do bicho, né? Você vê como... E isso tem muito a ver, como você falou, né? Eu vi a apresentação do Diego também, que foi muito incrível, mas tem muito a ver, eu também acho, com essa coisa do gradil, especialmente aqui no centro de Belo Horizonte. A gente tem muitas grades Art Deco de prédios antigos que tem exatamente essa mesma estrutura, assim, nessa coisa desse jogo de retas e curvas que vão se misturando. Gente, tem algumas questões aqui para mim. Posso dar tempo ainda de responder? Dá, você tem 4 minutinhos. Então, vamos lá. Então, ver no final de sua exposição falta alguma poesia visual tatuada na parede. A tatuada na pele. Então, tem as cores do 425 iam para qualquer superfície, inclusive tatuadas. Então, tem muito a dizer sobre isso. Eles tinham uma ideia de que o trabalho deles podia ir para qualquer superfície. Então, ele era pensado digitalmente para ir para a parede, mas podia ir para o corpo de alguém, ele podia ser caligrafado. Então, eu tinha umas... não sei se eu vou... Não, acho que não vale a pena mostrar aqui agora, mas se você quiser entrar em contato comigo depois, eu posso te mandar, tem muitas fotos disso. Para o Rafael Baldan, o que a estética do bicho ganha ou perde ao ser retirada do contexto urbano para ser utilizado em outros contextos. Em primeiro lugar, para os pichadores, ela deixa de existir, né? Então, assim, uma das coisas mais interessantes do bicho é que eles parecem muito com arte, especialmente com arte conceitual e performance, mas a ampla maioria dos pichadores não gosta dessa associação. Eles preferem não fazer arte, o que é uma coisa tão anti-arte que torna mais artístico o trabalho deles, em certo sentido, né? Então, remete às vanguardas históricas, dadaísmo, etc. Por outro lado, a questão é que o picho já se tornou um signo, né? Ele já é parte de todos nós, né? Então, assim, a visualidade do picho, ela está em todos os lugares, e é impossível que ela não vá para todos os lugares, em certo sentido, né? Ainda mais sendo uma arte anônima, apropriativa. Ela vai ser apropriada no seu anonimato, né? Aí entra toda uma discussão a respeito de poder na arte, ou seja, quem vai se beneficiar disso no final das contas, etc. e tal. Então, é claro que desencadeia uma série muito grande de reflexões, né? E é muito interessante porque existe um código de ética muito intenso no picho, né? Então, o trabalho que for para a rua e não for respeitado pelos pichadores, ele vai ser atravessado pelos pichadores, né? Então, isso é uma série de questões muito interessantes também. Isso que eu apresentei é parte de um artigo mais longo que eu vou fazer sobre o trabalho do Mateus e do Renato Negrão. Eu tenho um texto publicado que chama O Picho e a Invenção da Escrita, que já tem um pouco dessa discussão, assim, que começa essa discussão em picho e poesia visual, mas aí esse trabalho que eu apresentei agora é um pedacinho do que eu pretendo que seja um artigo maior, e obviamente é uma discussão incrível, né? Muito relevante, muito sem soluções muito fáceis, né? Mas é isso. Muito obrigado, gente. Eu queria parabenizar também os colegas, o Anderson e a Luísa, muito interessante as falas, agradecer a Karine, que fez a nossa mediação aqui, e o evento como um todo, que está maravilhoso, né? Então, eu estou, inclusive, muito animado para a próxima mesa, que vai ter lá o Sérgio Medeiros e o Paulo Bruschi. Eu sou muito fã. Mas é isso. Muito obrigado, gente. Bom, obrigada, então, a todos e todas e a Luísa, né, que apresentou as comunicações. E então, vou encerrar a mesa. Obrigada a todos e todas que participaram.
e até a próxima mesa. Até, obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Karine. Até, Karina, foi muito bem. Obrigada.